Olá! Hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazer uma pulseira de macramê. É uma pulseira com pérolas e feito a trama com macramê. Com esse acabamento com regulagem, uma regulagem bem prática para colocar no braço, a pessoa mesmo consegue colocar, né? Então, tem vários modelos, pode usar com qualquer tipo de pérola que vocês têm. Tá? Então, nós vamos precisar o material utilizado para fazer essa pulseira. Nós precisamos dessa madeirinha com os 2 pregos. Essa madeirinha a gente tem disponível aqui na loja, na Renil Veste. Nós precisamos do fio encerado, que aqui na loja também nós temos várias opções de cores desse fio encerado, que ele é o fio encerado 100% poliéster. Ó, ele vem no rolinho assim, tá? A medida dos nossos fios que nós vamos precisar. Um fio de 40 centímetros, um fio de 80 centímetros e um de 30 centímetros. Esse fio vou deixar mais separado porque é para o nosso acabamento final da pulseira. Nós precisamos de 2 grampos de roupa, um avio, que eu gosto de selar, quando eu corto eu já dou uma queimadinha para selar as pontinhas, para dar um bom acabamento para nossa pulseira. As pérolas podem ser de qualquer tamanho, do tamanho que vocês gostam, pode ser mais fina, qualquer tamanho. Então, conforme o tamanho do braço da pessoa, e conforme o tamanho da pérola, a gente precisa de uma quantidade de pérola. Eu costumo medir o braço da pessoa, quando ela pede a pulseira, eu meço. Nós precisamos deixar esse espaço aqui para regulagem da pulseira, que ela é bem prática, essa regulagem é bem importante para poder colocar e tirar no braço. Então, eu costumo medir um pouquinho abaixo assim e até do outro lado. Medindo no meu braço, eu preciso de 12 centímetros de pulseira de trama. Então, nós vamos iniciar. Pegamos o fio de 40 centímetros, nós vamos fazer um nozinho simples aqui no nosso prego, tá? Aí, ó. Nó simples, tá? Não precisa mais uma vez para ele não ficar duplo, porque depois a gente solta do prego. Não podemos cortar, porque esse pedaço é bem importante para fazer a finalização da nossa pulseira. Depois de prendido no prego lá uma ponta, nós vamos colocar as nossas pérolas. No meu braço, essa pérola maior, eu vou colocar 10 bolinhas, 10 pérolazinhas. E depois a gente também precisa de 2 pérolas para o acabamento final da pulseira. E colocamos as nossas pérolas e a outra ponta a gente amarra na outra ponta do prego. E puxamos bem, deixamos uma espécie de varalzinho, bem esticadinho sempre, e criamos uma espécie de um varalzinho, tá? Nosso fio tá aqui, e nós vamos iniciar, então, a trama da nossa pulseira, usando o nosso fio de 80 centímetros. Esse fio de 80 centímetros a gente passa por baixo do nosso varal, acertamos as pontas em cima, criamos aqui um nó, fizemos um nozinho, um nó simples. Esse nozinho, ele fica uns 3 dedinhos abaixo do prego, prende bem, faz um nó bem apertadinho. E nós vamos começar, então, a nossa trama, que é o nó simples do macramê. Então, para iniciar, nós temos o lado direito e o lado esquerdo do fio, para nós fazer a nossa trama. Esse fio ficou bem alinhadinho, ficou bem certinho as 2 pontas. Então, nós vamos pegar o nosso fio da direita, passa por baixo do varal, aqui vai ficar uma laçadinha, esse lado fica uma laçadinha, por cima, essa ponta por cima do nosso fio da esquerda, pegamos o nosso fio da esquerda, passamos por cima do nosso varal e dentro da nossa laçadinha.
E aqui nós puxamos e criamos metade do nosso nó de macramê. Aqui nós temos só metade. Agora, para nós fazer a outra metade, nós vamos fazer ao contrário do que a gente fez. Da esquerda para a direita, passamos por baixo do nosso varal, deixando aqui uma laçada, jogo o fio por cima do nosso fio da direita, o fio da direita vai por cima do nosso varal e dentro da nossa laçada. Dessa forma, puxamos o fio e criamos o primeiro nó do nó simples de macramê. Então, essa puxada aqui, ó, é bem importante. Nunca puxem aqui, ó, no final. Puxem aqui pertinho, vocês vão ajeitando o nozinho, tá? Então, puxe, sempre não deixe esse nó frouxo. Sempre ele bem apertadinho. Agora, nós vamos fazer mais 2 nós antes de iniciarmos com a pérola. Da mesma forma, direita para esquerda, por baixo, por cima, dentro da laçada. Puxamos. Agora, eu fiz da direita para esquerda, eu vou fazer da esquerda para direita. Sempre o primeiro por baixo do varal, o outro por cima do varal e dentro da laçadinha. Desta forma, criamos o nosso segundo nozinho. Temos 2 nós aqui. Agora, mais um nó. O terceiro nó, para daí nós começarmos com as pérolas. Metade, aqui nós temos a metade de um nó. E agora, nós vamos fazer do outro lado. Sempre fazendo desta forma, sempre da direita para a esquerda e depois da esquerda para a direita. Se vocês fizerem sempre para o mesmo lado, a trama de vocês vai ficar torcida e a pulseira de vocês vão torcer, então não vai ficar legal. Agora, feitos 3 nozinhos, a gente vai puxar a nossa primeira pérola. A mesma coisa, o mesmo nó, a mesma trama, passa por baixo do varal, por cima da esquerda, o da esquerda por cima do varal e dentro da nossa laçada. Aqui nós criamos metade do nosso nó. Só metade. Precisamos fazer o outro lado da mesma forma. E aqui, então, completamos o nosso nó. Lembrando sempre de puxar bem e firmar entre uma pérola e outra. E aqui a gente já dá continuidade, puxando a próxima pérola. E assim, a gente continua e vai fazendo a nossa pulseira. A trama da nossa pulseira. Aqui, passa por dentro. E apertando sempre bem esse nó. E a gente vai fazendo a trama, puxando todas as pérolas, até você pegar e medir. Por exemplo, no meu braço, eu medi que eu preciso de 12 centímetros de trama. Então, eu ia tramando, vou tramando, e até nós chegar em 12 centímetros de trama feita. Talvez o que iria acontecer que eu não iria precisar usar a última pérola, daí a gente deixa de ladinho sem problema nenhum. Então, é uma questão de vocês ter que medir, ver o tamanho do braço da pessoa e medir quando vocês estão tramando. Para adiantar o nosso processo, eu já estou com uma pulseira aqui já tramada. Chegamos até o fim, da mesma forma aqui, quando vocês chegar no final da última pérola, vocês vão tramar os mesmos 3 nó que a gente tramou aqui do início, os mesmos 3 nó, vão soltar aqui do prego, vocês podem soltar, por isso que eu falo de fazer um nó simples, aqui é bem simples de soltar o fio do prego, só solta, tira dos 2 lados e vocês vão chegar a esse ponto aqui, tá? Então, eu adiantei um pouquinho o processo para o nosso vídeo não ficar tão longo. Agora, nós vamos trabalhar, então, no nosso fio. Terminamos, tramamos os três nozinhos, igual do nosso início. Eu vou cortar esse fio aqui é o da nossa pulseira, não podemos cortar esses 2 as laterais, que é o que nós estava tramando ele, nós vamos cortar. Ó, dessa forma, eu gosto de deixar uma pontinha, não cortar muito rente, porque eu venho e dou uma queimadinha e eu costumo
grudar aquela queimadinha, o grudo com o outro fio para ficar bem seladinho, tá? Então, não queima o dedo, é bem tranquilo, não tem problema. Mas essa batidinha com o dedo, a gente dá essa queimadinha, essa batidinha com o dedo é importante porque como o fio tá derretidinho, aquele derretido, ele gruda para ele terminar bem o nó e não deixar o nó se abrir e desmanchar com o tempo de uso. Então, nós finalizamos a nossa parte da trama, agora nós vamos fazer o nosso acabamento, que é essa parte aqui, ó, tá? Então, nós precisamos transpassar as duas pontas, dessa forma, ó. Aquela ponta, eles vão se transpassar desta maneira assim, ó. Desta maneira. Nós vamos cruzar, então, um para um lado e o outro para o outro lado. Vamos ajeitar bem aqui. Agora, eu vou colocar o grampo de roupa aqui para prender, para ficar preso ali e para nós conseguir fazer aquele acabamento aqui. Esse acabamento aqui, que é o mesmo, a mesma trama lá do início, a mesma trama que vocês aprenderam lá do início do vídeo. Agora, nós vamos usar o nosso fio de 30 centímetros e vamos fazer a mesma coisa lá do início da nossa pulseira. Passa por baixo. Agora, o nosso varalzinho é esse aqui, ó, entre os grampos. Acertamos aqui, fizemos o nozinho da mesma forma. E aqui a gente vai, entre os grampos, a gente vai fazer uma trama, que é esse pedacinho aqui, para fazer a parte da regulagem da pulseira, tá? Então, essa parte aqui é um pouco mais danadinha, a pessoa tem que ter um pouquinho mais de paciência, segura de um lado, puxa do outro, vai ajeitando que dá tudo certo. A mesma coisa da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, a mesma laçadinha que vocês fazem lá, os nozinhos. Aqui eu fiz o primeiro nó. Então, eu vou fazer uns 3, 4, quanto mais nozinhos vocês fazerem nessa parte, eu acredito que a pulseira fica mais segura. Mas é bem importante deixar o nó bem apertado, pessoal. Essa traminha aqui, não deixem frouxa, podem apertar, que assim o nó de vocês não vai desmanchar, tá? Então, é bem importante puxar aqui, ó, não fazer frouxo, bem puxadinho. Aqui eu fiz 2 nozinhos, eu vou fazer mais um ainda. Aqui. Mais um. Aqui vai dar 3. Ó, porque se a gente puxa aqui, às vezes ele se torce, então a gente precisa dar uma esticadinha nele, ele se encolhe lá no meio dos nós. Então, dá uma puxadinha, ajeita de um lado, do outro, às vezes tem que ir com a pontinha da unha e ajeitando com calma que dá certo também. Ele não fica tão esticado como ele tava lá no prego, mas às vezes você tem que ir ajeitando para um lado, para o outro, para ele ficar bonito e certo também. Então, aqui nós já estamos com 4 nós. Formamos 4 nozinhos, podemos soltar os nossos grampos. E a mesma forma, ó, esse aqui é a nossa pulseira, essa aqui é da nossa pulseira, e esses aqui da lateral nós vamos cortar e queimar novamente para fazer o nosso acabamento. Vou cortar um pouquinho mais essa parte. Então, aqui nós vamos queimar. Do outro lado. Mesma coisa. E aqui, então, ela fica, sobra as pontinhas, né? E essa parte, então, ela fica a regulagem do fio. A primeira puxada é um pouquinho mais dura, porque a gente aperta bem o nó, mas ele logo vai saindo aquela cera
que o fio é encerado, que ele dá firmeza, né? E ele vai se ajeitando depois. Então, agora, para não correr o risco de, na hora de puxar a pulseira aqui, na hora de puxar, não sair essas duas pontas aqui desse transpasse, nós colocamos, deixamos mais ou menos um espaço aqui, que passa no braço da pessoa, e vamos colocar uma pérola para não acontecer desse fio sair da nossa regulagem, tá? Porque se ele sair aqui, se foi o transpasse e a regulagem da nossa pulseira. Então, nesse caso, a nossa pérola ela tem um buraco bem grande. Se eu fizer um nozinho aqui na ponta, esse nozinho ainda vai sair, porque o nosso buraco é muito grande. Nesse caso, eu vou colocar uma pérola grande e uma pérola pequena. Às vezes, quando a pérola é muito pequena, vocês podem dar uma queimadinha também nessa ponta, ou vocês podem cortar assim, ó, meio enviesadinho, ele fica uma pontinha. Quando a pérola é muito pequenininha, o buraco é muito pequenininho, ele facilita para colocar a pérola dentro, tá? Então, a gente colocou uma pérola grande e uma pequena, devido ao buraco da pérola maior, né? E aqui a gente vai fazer um nozinho, pode fazer até um nozinho duplo, tá? Passar 2 vezes por dentro da laçadinha, para ele ficar um pouquinho um nó mais gordinho, para não acontecer da pérola passar do nozinho, tá? Então, aqui eu deixo depois também isso aqui, se vocês achar que fica uma ponta muito comprida, ó, daí assim pelo menos ele não sai, a pérola não sai. Aqui nós vamos cortar e finalizar novamente com o fogo. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Depois que pega o jeito, é um trabalho bem gostoso de fazer. Tá super em alta essas pulseiras, as criançadas, juventude, e todos estão adorando. Até para homem, até masculino, para menino, estão fazendo também nos tons de preto. O pessoal tá gostando bastante, tá? Então, o material a gente tem todo disponível aqui na loja. Então, vale a pena aproveitar essa febre. Fizemos o nozinho do outro lado. E finalizamos a nossa pulseira, tá? Então, ela pode ser colocada aqui no braço. E quando a gente não tem ajuda, eu faço assim, seguro com os dentes e puxo do outro lado. Talvez aqui ficou, ó, aqui talvez ficou comprido. Eu posso dar uma encurtadinha e diminuir um pouco essa ponta aqui também. Mas tudo vai da pessoa também, né? Às vezes vale a pena deixar um pouquinho mais comprido, porque dependendo da pessoa, ou vocês querem dar de presente, não dá pra fazer muito certinha, né? Porque às vezes não sabem o tamanho do braço da pessoa. Ou querem deixar pronto para venda. Então, aqui está pronta a nossa pulseira de macramê. Temos todos os materiais aqui na loja. E espero que tenham gostado e aproveitem o nosso vídeo.